Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, juntinhos aqui na mesma concordância. Glória a Deus, aleluia, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por este momento de estamos juntinhos. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Criador do céu e da terra, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, gratidão pelo milagre de abrir os olhos, Senhor. Obrigado, grande Rei, grande Deus, grande eu sou. Obrigado pelo milagre de abrir os olhos, gratidão. Obrigado pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez estamos juntinhos aqui no canal Adoradores de Jesus, Deus é Fiel. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Juntinho mais uma vez aqui, que o Senhor nos concede. Glória a Deus, aleluia. Entre com alegria deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Vamos abençoar o canal em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E vamos com muita fé, esperança e amor, que o Senhor está no controle da nossa vida, porque estamos em oração todos os dias. A serva do Senhor já orou pela sua vida, já apresentou suas petições, suas orações, sua família, seus projetos ao Senhor. E já pedi para o Senhor tomar o controle de tudo da sua vida. Todos esses que estão entrando no canal, todos esses que estão inscritos, que o Senhor venha abençoar. Como ele, a boca dele falou, que quem ouvisse, aonde o canal entrasse com a palavra, com louvor, com a oração, que ele ia fazer proeza e maravilha. Então, se ele vai fazer, então vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor fala e está falado. Quem revoga? Ninguém. Está dito. Quando ele faz uma promessa na nossa vida, uma concordância, ninguém pode revogar. Ninguém. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na nossa vida, se nós continuar a permanecer com Ele em nome de Jesus. Amém? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está no controle de tudo. Já me preparei aqui espiritualmente. Sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei, eu te garanto isso. Porque eu sei quem fala comigo. Eu sei quem me ordena. Ele é o meu pastor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor. Quando eu fui levantada como pastora na igreja, o Senhor me deu um ministério. Ele me deu um ministério. E Ele falou que quando eu fosse me apresentar nas igrejas, que tem uma cartinha, né, meus irmãos? Quando você vai falar, sou de tal igreja, de igreja tal, é para mim falar, o meu pastor é o pastor de Moisés. O grande eu sou. Ele é o meu pastor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. O meu pastor é o pastor de Moisés. O grande eu sou. Quando ele levantou Moisés para fazer a obra dele, que ele mandou para Faraó, para levar a ordem para Faraó, ele falou, Senhor, como? Ninguém vai acreditar em mim. Ele falou, fala que eu ordenei, o grande eu sou. E era assim que Moisés se apresentava. E é essa a minha carta de apresentação. É o grande eu sou me enviou. Glória a Deus, aleluia, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é maravilhoso, foi o grande eu sou que me levantou. Olha que lindo, meus irmãos. Deus é fiel e soberano. Mas eu não posso mentir. Meus irmãos, estou falando sério, porque eu tenho amor à minha alma, eu zelo pela minha alma. E Ele falou que aonde eu fosse pregar a palavra, ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, que ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. Falo isso quase todos os dias, meus irmãos, porque está entrando pessoas novas e às vezes abre o canal para assistir o vídeo e não sabe quem é. Tem pessoas que não me conhecem. Aí, as pessoas não sabem, será que ela fala a verdade? Será que ela vive a Bíblia? Será que de que igreja ela é? Então a serva se apresenta, porque o Senhor pede para mim me apresentar. Glória a Deus, aleluia, e Ele fala para mim me apresentar.
Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. A obra é dele, o canal é dele, a serva é dele, tudo que entrar nesse canal, a oração, o louvor, a palavra, e a Levita Camille foi levantada nesse canal também para trazer os louvores. Agora ela só está cantando os louvores cantados, mas ela vai ministrar os próprios louvores dela, porque o Senhor colocou uma caneta de ouro na mão dela para ela escrever, editar os louvores de cura e libertação. O meu ministério é de cura e libertação, os louvores da Levita Camille são de cura e libertação. O ministério da Levita Camille. Glória a Deus, aleluia. E assim nós estamos prosseguindo. Glória a Deus. A serva está falando aqui que tem pessoas novas entrando no canal. É para as pessoas verem que nós somos enviados por Deus aqui nesse canal. E o Senhor falou que aonde chegar esse canal, nos lares, Ele vai fazer proeza e maravilha. A proeza e maravilha é Ele que vai fazer. Ele sabe a sua necessidade, porque Ele vê, Ele te vê. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. O Senhor falou que só precisa encontrar fé no seu coração, no meu e no seu coração, para Ele operar. Ele está com as bênçãos na mão, a vitória, a cura, a libertação, a salvação. Ele está com as portas. Deus abre onde não tem porta. Deus abre onde não tem porta. Ele abre. Ele é o Deus do impossível. Ele te garante isso. A palavra dele diz. E eu sou testemunha nesse canal. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso para começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos aí para o versículo que o Senhor deixou ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus. Para os meus irmãos meditar. Aleluia, glória a Deus. É muito bom quando a gente tem um versículo do Senhor para a gente ler e amanhecer o dia, o nosso dia já aí com sabedoria para nós enfrentar esse dia gigante, esse gigante que aparece nas nossas frentes aí, na minha e na sua frente aí, e nós temos com a palavra do Senhor derrubar por terra todo laço, todo embaraço do inimigo. É a palavra que tem poder. Amém? E hoje eu vou para Gênesis, capítulo 26, versículo 3 até o 5. Glória a Deus, aleluia. Essa é a mensagem que o Senhor vai deixar no coração dos meus irmãos, para os meus irmãos meditar. E o versículo é esse. Peregrina nesta terra, peregrina nesta terra, e sereis contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado. Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis capítulo 26, versículo 5, versículo 3 até o 5. Olha que lindo, meus irmãos. Olha a mensagem que o Senhor está deixando ao coração dos meus irmãos. Os meus irmãos entendeu a mensagem aqui em nome do Senhor Jesus. É forte, hein? Preste atenção para aqueles que ouvem, obedecem, confia, deposita confiança no Senhor.
e anda nos seus estatutos, na sua lei. Nós temos, meus irmãos, quando o Senhor traz a palavra, nós temos que ouvir e pegar para nós aquilo que o Senhor está falando e obedecer, porque os profetas do passado obedeceram. Abraão, Jacó, Davi, Moisés, Noé, Jonas. Todos os profetas do passado venceu porque obedeceu. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui, meus irmãos, mais uma vez a mensagem. Peregrina nesta terra, e sereis contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis capítulo 26, versículo 3 até o 5. Até aqui, para os meus irmãos meditar, em nome de Jesus, de noite e de dia. Olha que lindo, meus irmãos. Só precisamos ter obediência com a palavra do Senhor, com a mensagem do Senhor, o que o Senhor fala, o que o Senhor diz. Não tem como dar errado se nós andarmos assim nos mandamentos do Senhor. Não dá errado, meus irmãos. O Senhor nos abençoará transbordantemente. Meus irmãos ouviram o versículo que o Senhor deixou para os meus irmãos meditar. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, Ele ama o seu povo, Ele não vai deixar o seu povo ao léu, não. Deus cuida, Deus guarda, Deus protege. Aleluia, glória a Deus. Pastora, está acontecendo tanta coisa no mundo, a gente liga a televisão, é só o que passa no jornal, só o que passa no YouTube. Meus irmãos, aqueles que clamam e guardam a palavra do Senhor, os estatutos, como o Senhor está falando aqui, a lei do Senhor, o Senhor guardará. O Senhor guardará. O Senhor não perdeu o controle, não. O controle está na mão dele. O Senhor vai libertar o Brasil. O Senhor vai libertar o Brasil. Nós estamos orando uma nação. Tanto tempo que a serva pede para nós orar pelo Brasil, por esta nação. Tanto tempo que a serva pede. E agora você sabe o que o Senhor pede? Para nós orar pelos nossos familiares. Porque o Brasil já está nas mãos dele. O Brasil já está na mão dele. Ele vai libertar o Brasil. Mas por que está acontecendo essa tribulação? Porque libertação tem sacrifício também. Não existe libertação se não há sacrifício. A gente tem que sacrificar algo. O Senhor precisa ensinar a nação. O mundo não é de qualquer jeito. O Senhor dá oportunidade. E o Senhor avisa antes que aconteça alguma coisa. O Senhor manda o aviso. Mas se você obedecer, tem que obedecer. Em nome de Jesus. Todo sacrifício tem um custo. Não é diferente com as coisas de Deus. Temos que andar em obediência, buscando o grande Rei, o grande Eu Sou, que só Ele, para nos guardar e nos proteger. E eu te dou essa garantia. Fica firme, não sai da presença dEle. Ore pela sua família, ore pela sua casa. A ordem agora é orar pelas nossas famílias.
Ore pelo seu bairro, pela sua cidade, pela sua rua. Se você fizer isso, eu fizer isso e os demais fazer, o Senhor vai acampar os anjos e vai nos dar livramento. Glória a Deus, aleluia. Vai derrubar por terra todas as trevas, todas as nuvens negras que andam cercando o mundo, o Brasil. Mas Deus não perdeu o controle, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu estou falando para os meus irmãos porque é a voz de Deus. É o que Deus manda. Eu tenho que falar. Vamos orar pelas nossos familiares, pela nossa casa. Unja a nossa casa, consagra a sua casa, a sua família. E ande nos estatutos do Senhor, como o versículo está falando. Medite de dia e de noite esse versículo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está te vendo, o Senhor nos vê. Ele nos vigia. Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece a nossa mente, o nosso coração. Os nossos sonhos, os nossos projetos. Ele conhece tudo. Glória a Deus, aleluia. Há de nós obedecer. Há de nós entender o que o Senhor está falando conosco. Não é só falar e ouvir e deixar para lá e para cá, não. Meus irmãos, é sério. Vamos orar pelos nossos familiares e a nossa cidade. Glória a Deus, aleluia. Coloque seus familiares para orar. Os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, os seus parentes. Coloque para orar em nome de Jesus. Juntos somos mais fortes. Entre nesse canal, se inscreva. Se conhece alguém que precisa ouvir esse versículo, então você mande, porque o Senhor falou que aonde entrar o canal com a palavra, o louvor e a oração, Ele vai operar para o ex-maravilha. Deixa Ele, sabe o que Ele vai fazer. E nós ficamos em oração, porque a serva está em oração. Se você se juntar comigo, conosco, com todos nós, o Senhor vai operar. Ele fala que aonde tem 1, 2, 3, Ele está no meio. Eu sei que tem muito mais. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Não deixe de apresentar as criancinhas. Não deixe de apresentar as escolas dos seus filhos, dos seus netos. Não deixe de apresentar presente os doentes dos hospitais. Enquanto você está fazendo isso, Deus está cuidando de ti e dos teus. Glória a Deus, aleluia. Foi isso que Ele falou para mim. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu vou para o meu cantinho de oração, a serva e o servo vai para o cantinho de oração dele, mas eu vou apresentar aqui meu Senhor, a vida deles, as petições deles, as orações deles. Senhor, tenha piedade e misericórdia, entra com justiça, o Senhor é o Deus da justiça. Senhor, se levantou o leão, derruba ele por terra. Se levantou o gigante, derruba ele por terra. Da vida desse servo, dessa serva. Senhor, tira todas as trevas, toda a escuridão, toda a artimanha do inimigo, derruba por terra deste lado, desta casa, desta família, desses projetos que eles estão aí orando, meu Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus. Senhor, entra com providência, Deus. Eu te peço de todo o meu coração, com o meu coração humilde. E aonde tiver um servo, uma serva aqui nesse canal, orando na mesma fé, na mesma concordância, Senhor. Senhor, opera na vida deles para eles testemunhar nesse canal. Levanta como testemunho, Senhor. Opera a paz, opera livramento, Senhor Jesus. Cura, libertação, salvação, vício das drogas, do cigarro, da bebida. Senhor, tira toda incredulidade, toda frieza espiritual, todo gelo espiritual, derruba por terra em nome de Jesus. Entra com providência, Jesus Cristo. Entra com cura, com libertação, salvação, com entendimento que só o Senhor é Deus, não há outro não. Faça proeza e maravilha como a sua boca falou. Eu não preciso falar porque o Senhor não precisa que ninguém ensine o Senhor. O Senhor sabe de tudo, glória a Deus, mas eu te peço humildemente de todo o meu coração que o Senhor entre com providência em todas as orações e petições que os seus filhos estão, os seus servos estão orando, em nome do Senhor Jesus. Se for por cura, Senhor, de alguma enfermidade que o médico deu aí, o resultado, desfaz em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E o que o médico não pode, os remédios não faz, o Senhor pode fazer o milagre, porque o Senhor é maior do que o médico, o Senhor é maior do que os remédios,
O Senhor tem o poder na palma das suas mãos. O Senhor é o médico dos médicos, o doutor dos doutores. E nós confiamos no Senhor. Se for causa na justiça, meu Deus, que o Senhor entre agora, porque o Senhor é juiz dos juízes, advogado dos advogados. Entra agora, Senhor. Tira a papelada da gaveta, meu Pai. Tantas pessoas orando aí, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, incline os seus ouvidos e assine essa papelada em nome de Jesus. Faça segundo a sua vontade, assim na terra como no céu. Oro pelos presos das cadeias, meu Pai. Os que foram presos inocentes, aqueles que já se arrependeram dos seus maus caminhos, Senhor Jesus. Também o Senhor é o juiz do juiz, o advogado dos advogados. Entra com providência, dá soltura para eles virem te glorificar, te louvar, te adorar, porque só o Senhor faz isso. E aqueles que que estão com o coração de pedra, quebranta, coloca o espírito de quebrantamento e salva, Senhor Jesus. Levanta uma nação no Brasil, levanta uma nação no mundo, que te adore, te glorifique, que o Senhor venha usar nesta terra em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelas criancinhas do universo, dos países do mundo, as criancinhas indefesas, elas não sabem se defender. Acampa os seus anjos em cada lugar que tem uma criancinha sofrida, maltratada, judiada, com fome. Manda o maná, manda os seus provedores em nome de Jesus. Acampa os seus anjos ao redor, meu Pai. Os jovens, adolescentes, vai tirando o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, da sabedoria, da inteligência. Tira todo espírito de morte, tira toda aflição de alma, toda depressão. Derruba por terra esse espírito maligno e entra o Espírito Santo com muita paz, com muito amor. E que eles venham entender que só o Senhor o caminho, a verdade e a vida e não há outro não, meu Deus. Entra nos lares, meu Pai. Eu te peço também, visita os asilos, visita as casas de repouso, as casas de recuperação, Senhor. Tantas pessoas sofrendo, Jesus. Leva a paz, leva a proteção, leva, Senhor Jesus, tudo aquilo que eles estão pedindo ao Senhor, pedindo socorro, um socorro urgente. O Senhor é o Deus que socorre, é o Deus que vai levar o refrigério na alma para todas essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho de oração e juntos somos mais fortes. Vamos apresentar aí essa nação em nome do Senhor Jesus, as pessoas que estão sofrendo na face dessa terra. Se você apresentar, Deus está vendo que você está orando por eles, pelos aqueles que estão abandonados na rua, aqueles que estão famintos, aqueles que não têm lugar para ficar. Que o Senhor venha acampar os anjos, que o Senhor venha acampar seus provedores, venha trazer o maná, o cobertor, venha tirar dessa situação, porque Deus vai derrubar esse espírito maligno do engano, da mentira, e levanta esse servo da cinza, do pó, e coloca no meio dos príncipes e das princesas. É assim que o Senhor faz. Esse é o Deus vivo que eu conheço, que eu apresento para meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, você quer confessar, você vai ali no cantinho, você tem um particular com Deus. Deus e você e Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. E Deus vai tirar já o fardo pesado e te dar o dele que é leve. Você vai sentir um refrigério na alma. E siga aqui o versículo em nome do Senhor Jesus. E você que saiu também da presença do Senhor, volte. Volte, porque se com o Senhor se já estava difícil, imagina agora que você está sem Ele. Ele é a nossa proteção, nosso guarda fiel, da nossa casa, da nossa família. Volte enquanto é tempo. Jesus está nas portas batendo. Aquele que abrir, ele entra. Aquele que não abre, ele passa e vai no outro que está ali orando, buscando em nome do Senhor Jesus, confiando nele, depositando a fé nele em nome do Senhor Jesus. Ele vai levar a providência. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar o Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fica conosco. Envie essa oração a outras pessoas. E deixa o seu like, não se esqueça. Amém.